Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu tô aqui ao lado das minhas plantas de caramuela para ensinar para vocês todos os detalhes para você plantar essa plantinha que não pode faltar na sua horta. Você já ouviu falar desse tipo de cará do ar? É o caramuela e ela é fácil de cultivar e substitui a batata na nossa alimentação. Mas é lógico que o caramuela ele tem as suas características particulares, o que traz benefícios para a nossa saúde. Então vamos aprender tudo sobre essa plantinha, mas antes já deixa o seu like, se inscreva e bora aprender com a gente! O caramuela é essa planta trepadeira que veio para o Brasil trazida da África, provavelmente pelos escravos africanos. Ele também é conhecido como cará borboleta, cará do ar e também cará de corda. Aqui na minha região a gente conhece ele por caramuela, porque a parte comestível da planta ela lembra bastante uma moela de frango. Legal conhecer essas plantas diferentes, né galera? Porque a gente está acostumado a cultivar aquelas coisas comuns na nossa horta. E quando aparece uma plantinha assim totalmente diferente, é muito interessante para a gente variar na nossa alimentação. E também esse produto aqui que a gente come, que a gente vai falar daqui a pouco, ele traz benefícios para a nossa saúde. Sendo que o caramuela ele faz parte daquelas plantas conhecidas como punk. Aí essa sigla que a gente chama de punk, ela significa plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantinhas comestíveis, mas que não são consumidas no dia a dia pela população. Então são legumes, verduras, frutas que são difíceis da gente achar nas feiras. No mercado é praticamente impossível da gente encontrá-las, mas que elas têm essas características nutricionais muito boas, são alimentos muito ótimos, ajudando na promoção da nossa saúde, na variação da nossa alimentação, dando vitaminas, proteínas, sais minerais importantes para o nosso corpo ficar bom, e isso é o que mais importa, né galerinha? Sem falar no sabor do caramuela, que é diferente e único. Então o cará ele é assim, bom, bonito e fácil de cultivar, mas para isso tem a forma certa para você plantar, para você cuidar dele, e agora eu tenho que te ensinar tudo isso nos mínimos detalhes e você vai entender tudo certinho. Para plantar o caramuela da forma certa, é necessário iniciar o plantio na época mais adequada. O cará ele resiste bem ao calor, mas ele pode morrer em regiões com geadas e com frio intenso, sendo que dessa forma o ideal é a gente plantar o cará no início do período chuvoso, que aqui na região sudeste ocorre com a primavera, lá pelo mês de setembro. No Nordeste, galera, como não faz tanto frio igual aqui na região sudeste, eu acredito que a gente pode plantar o cará até mesmo no inverno. Mas o importante é a gente ter chuvas para ele brotar e para ele produzir bem. Por isso que o plantio no inverno deve ser a melhor época. Para isso, basta abrir as covas de plantio numa largura de 40 centímetros por 40 centímetros e também por 40 centímetros de profundidade. Apesar da planta não ser muito exigente em solo, é sempre bom a gente dar aquela corrigida na terra pela aplicação de calcário, sendo que a dosagem correta ela vai depender de uma análise de solo. De maneira geral, para quem cultiva em casa, em pequenos quintais, a gente pode jogar umas 150 a 200 gramas de calcário por metro quadrado, sempre misturando ele bem com a terra e esperando mais ou menos um mês para iniciar o nosso plantio. Nessa cova de plantio, eu aplico meio quilo de esterco de galinha bem curtido, ou 1 quilo de esterco de vaca. E também a gente pode aplicar 100 gramas de adubo rico em fósforo, que pode ser a farinha de ossos ou também o termofosfato. Misturo tudo muito bem com a terra de plantio, voltando toda essa terra adubada novamente para dentro do buraco, para daí a gente plantar o nosso caramuela.
Esse plantio, galerinha, é feito com esse tubérculo aéreo do caramuela. O ideal é a gente escolher um tubérculo igual a esses que eu tenho aqui na minha mão, com mais ou menos 10 centímetros de comprimento, porque isso garante que ele tem uma boa reserva para estar realizando a sua brotação. E essa brotação, ela vai sair justamente dessa parte do tubérculo que contém a gema de crescimento. Por isso que ele não pode ser completamente enterrado na terra. A gente coloca ele em cima da cova, faceando a margem da terra para ele iniciar o seu processo de brotação. Se não chover, você pode sim jogar uma aguinha de vez em quando para dar uma umedecida na terra. Mas como eu disse, galera, o caramuela ele é bem rústico e plantando na época da chuva, geralmente a gente não precisa esquentar muito com a irrigação não. Dessa forma, ele vai começar a crescer e depois de mais ou menos uns 45 dias de plantado, você já pode fazer uma adubação de cobertura na sua planta de cará, colocando em volta da planta, de maneira que você vai coroando-a com 1,5 kg de esterco de galinha ou 3 kg de esterco de curral, sempre bem curtido para ele estar liberando os seus nutrientes imediatamente para sua plantinha. Notem o seguinte, galera, por ser uma planta trepadeira, é adequado você tutorar o seu caramuela, ou seja, ele precisa de um apoio para que ele cresça acima do solo. Se a gente não fizer isso, minha gente, os tubérculos eles podem ficar em contato com o chão e acabar apodrecendo, eles podem ser comidos por bichinhos, sem falar que quando ele está em contato com o chão, a plantinha de caramuela, ela forma assim, ó, menos folhas e aí ela tem menor produtividade. Então ela sempre gosta de crescer em cima de alguma coisa. O interessante é que quando ela fica no chão, ela acaba sempre buscando um apoio para ela crescer acima do solo de qualquer jeito. Escorou numa coisa, ela já começa a subir. Por exemplo, aqui em casa, uma vez eu plantei e ela começou a subir no muro e ela sobe e vai subindo e chega até a produzir do lado do vizinho. Então, você já sabe, né? Se você plantar e não cuidar, ele cresce para o lado do vizinho e aí o que está do lado do vizinho já não é mais seu, é do seu vizinho. Então sempre tutore o seu caramuela para que ele cresça e você tenha boa colheita, tá bom? Notem o seguinte, olha só, aqui em casa o meu caramuela ele acabou crescendo em cima do meu pé de amora e tá dando super certo, galerinha. O que indica que a gente pode plantar esse caramuela até em sistemas agroflorestais que ele acaba subindo nas árvores lá da sua agrofloresta e produzindo super bem. Dá para plantar também no meio da roça de milho, que quando o milho seca, a planta ela vai crescer no meio da plantação e também vai produzir muito bem ali no meio do seu milharal. Já para quem mora em sítio, é só plantar ele na beira da cerca que ele cresce acompanhando o fio de arame. Agora, se você não tem condição de fazer nada disso, é só plantar o caramuela seguindo o espaçamento de 2 a 3 metros entre as linhas e de 2 metros entre cada planta, montando uma espaldeira igual àquela que a gente faz para plantar maracujá, que é muito parecido inclusive. Fazendo dessa forma, a produtividade do seu caramuela ela vai estar na faixa aí de 15 a 30 toneladas por hectare. Lembrando que plantando o caramuela uma vez na terra, ele acaba formando um tubérculo subterrâneo que sempre vai novamente brotar na época da chuva. Então você não precisa ficar replantando o seu cará todo ano. Ele sempre renasce na primavera e fecha todo o seu ciclo de produção durante esse período chuvoso. Dessa forma, galerinha, depois de plantado em mais ou menos 4 meses do plantio, você já pode ter os seus tubérculos para serem colhidos. Mas preste atenção numa coisa muito importante que todo mundo tem que seguir. Não dá para a gente saber se o cará já está no ponto de colheita. O ideal é a gente colher ele quando ele cai no chão. No máximo, o que você pode fazer é dar uma chacoalhadinha na planta, bem de leve, para colher aqueles que caírem quando você chacoalhar. Giving me wind and rain. It's
Minha gente, esses daqui são os carás moela que eu colhi aqui na minha casa hoje. Tem um até, olha só que tamanho que ele é. Isso daqui deve ser uma moela de avestruz, né? Não é uma moela de frango. E ó, eu tenho várias coisas importantes para falar para vocês. A primeira delas é que aqui na descrição do vídeo tem link de vários produtos que a gente usa aqui na nossa horta de maneira orgânica para você produzir tudo que você planta na sua horta. Tem farinha de ossos que eu uso para plantar o caramuela. Depois você dá uma olhadinha que tá aqui na descrição, tá bom? Eu acho que eu tenho aqui dentro desse balde mais ou menos uns 4 quilos de caramuela. E o interessante de tudo isso é que ele pode muito bem substituir a batata inglesa na nossa alimentação, tendo que ele tem mais proteína do que ela. Em torno aí de 7% desse cará é proteína. A batata ela tem apenas 2%. E também o cará ele tem em torno de 75% de amido, ou seja, ele dá energia para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia, o que é muito bom. A gente sabe, né, que substituir a batata na alimentação não é muito fácil e é muito mais difícil ainda a gente conseguir produzir batatinha inglesa na nossa casa, porque ela precisa de frio para ela estar produzindo super bem. Eu já tentei plantar aqui na nossa horta, deu problema, eu não consegui produzir. Sem falar uma coisa muito importante, pessoal, olha só, para você produzir o caramuela na sua casa, você não usa uma gota de veneno. Agora, para você produzir batata, essa batata, né, que a gente compra aí no supermercado, essa batata que não é orgânica, meu Deus, vai muito veneno, galera. Eu sei disso porque meu pai é produtor de batata e batata usa agrotóxico demais. Então você está comendo a batata, você está comendo um produto que às vezes não faz muito bem para nossa saúde. Agora, um carazinho desse orgânico aqui, ó, é tudo de bom, não é verdade? Já estamos aqui na nossa cozinha. Eu queria falar para vocês o seguinte, ó, você pode fazer o caramuela cozido, como se fosse uma batata, você pode fazer purê, você pode fazer ele frito e você também pode fazer o cará com carne. Essa é a opção que a gente escolheu fazer hoje, a gente vai fazer o cará com carne. O caramuela, geralmente, ele cozinha um pouco mais demorado do que a batata, porque ele tem bastante de matéria seca. Então, geralmente, quando você usa uma carne de boa qualidade, uma carne macia, ele acompanha o cozimento da carne. O que não é o meu caso, galerinha. Hoje a gente vai fazer carne de panela e aqui eu tenho um acém, que é uma carne bem dura. Então, vou colocar ele aqui na minha panela para dar uma pré-cozida. Enquanto isso, eu vou descascando aqui os caramuela para depois a gente colocar ele aqui junto com a carne aqui na nossa panelinha. Já dei aquela pré-cozida na nossa carne de panela. Olha só como é que ela ficou. Coloquei também um pouquinho aqui de molho de tomate para ela ficar bem mais gostosa. Agora chegou a hora da gente colocar o nosso caramuela. Eu esqueci de falar para vocês, olha só, o meu caramuela é daquele que fica roxinho. Tem uns que ficam meio esbranquiçado, meio amarelado, tá bom? Mas esse daqui, que você descasca ele fica roxinho. E quando você for descascando, coloca na água, senão ele oxida. Vamos lá colocar ele aqui na nossa panelinha. Pronto. Deu uma quantidade boa. Vou aumentar aqui o fogo aqui agora. E aí, vou dar só aquela misturada para ele pegar aquele gostinho da nossa carne aqui com molho. Tampa a panela de pressão. Vamos ver quanto tempo que vai demorar para cozinhar. Eu acho que como eu vou fazer na pressão vai ser rapidinho. Então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, galera. Tá aqui o meu pratinho de carne com caramuela. Tá uma maravilha. E ó, depois que eu coloquei o caramuela em 5 minutinhos na pressão, ele já ficou pronto, tá bom? Ele fica assim bem macio. Olha só que beleza. E dá pra gente ver, inclusive, que tá até meio roxinho, né? A parte interior dele aqui. Deixa eu dar uma esfriadinha nele. Vou comer um pedacinho bem menorzinho, porque senão eu vou queimar a minha boca, acabou de sair. Parece bastante, lembra bastante a batata, tá? Mas tem um sabor característico dele bem no fundinho. Realmente é muito gostoso. Para você que quer plantar essa planta, siga as nossas dicas. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora aprender sempre com a gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Agora eu vou comer tudo isso aqui. Tchau, galera. Um abraço para vocês. Tchau.